Neste vídeo, nós vamos falar sobre tudo que eu aprendi nas minhas visitas às duas penitenciárias da Noruega, a prisão de Halden e de Bastøy. Se você tem interesse em saber as diferenças entre o nosso sistema penitenciário e o da Noruega, conhecido como o mais humano do mundo, assiste esse vídeo até o final. Então, pessoal, eu estive visitando a Noruega, as penitenciárias de lá, em 2018. Eu consegui autorização através da Embaixada do Brasil. Eles fizeram uma intermediação para que eu pudesse entrar numa penitenciária de regime fechado, em Halden, e uma penitenciária de regime semiaberto, em Bastøy. Eu visitei essas duas penitenciárias, sempre acompanhada com os diretores das penitenciárias, que lá são chamados de governadores. Halden é uma penitenciária de segurança máxima. Olha, essa é a entrada, essa foto eu que tirei, mas vocês podem observar que os muros são altos, que há uma questão de segurança bem grande, como acontece em qualquer outra penitenciária. Olha, há um muro por toda a volta da penitenciária, cercando, muito parecido com o que acontece aqui no Brasil. Quando a gente entra, essas são portas de duas celas. Então, vocês podem ver que as paredes são bem agradáveis do lado da cela, há umas pinturas, mas as portas da cela são grossas, bem grossas, são de aço, e tá vendo que cada cela tem o nome do preso, tá? Lá dentro fica só um preso. Essa imagem que vocês estão vendo agora é entre os corredores. Esses vidros são blindados e tem todo um esquema de segurança ali com senha de acesso para passar entre os corredores, né? Essa é a imagem que eu tirei da internet de uma cela de um preso, tá? As celas são exatamente assim, mas eles não permitiram que a gente fotografasse. São exatamente assim. Vocês podem ver que aqui do lado direito tem uma telinha, uma televisão, eles têm videogame, tem espaço para estudar. Isso aqui é um vidro blindado, mas que permite entrar a luminosidade, então é um ambiente bastante agradável. Nem todos os presos, pessoal, ficam em celas individuais, mesmo dentro de Halden, que é uma penitenciária de segurança máxima. Alguns ficam em cela com mais pessoas, a depender da periculosidade e do comportamento de cada um. A parte externa, como vocês podem observar, tem blocos. Isso aqui é dentro daquele murão, tem vários blocos, bem parecido com o que a gente tem aqui no Brasil. Essa imagem que vocês estão vendo sou eu e o Ari, que é o governador da penitenciária de Halden. Este é o pátio de sol geral, onde o pessoal vai para tomar sol. E este é um pátio de sol para os presos que têm problema de convivência com os outros ou que são muito perigosos. Então, vocês observam que esses presos, eles não ficam privados do direito de ter sol, mas eles tomam sol separados dos demais, tá? Essa foto que acabou de aparecer aí para vocês, que é uma foto dos agentes penitenciários no corredor bem limpo, também tirei da internet, é uma foto assim mais publicitária que eles fazem do regime da penitenciário da Noruega, porque nem sempre foi um regime assim tão bom. Até 2000 eles tinham um índice de reincidência tão ruim quanto o nosso, mas foi criada lá uma associação de pessoas que começou a discutir isso, começou a estudar seriamente o regime e eles mudaram a ideia deles e criaram um sistema penitenciário que é baseado sim na punição, sim, na segurança, mas também e principalmente na reeducação dessa pessoa, em transformar a pessoa para que ela volte para a sociedade melhor do que ela entrou. Tanto é assim que lá para eles, deixa eu pegar aqui, ó, os agentes penitenciários são agentes de segurança e de ressocialização. Então esse aqui, ó, é o Prison Officer in the Norwegian Prison System. Como funciona? O que é um agente penitenciário, né, um oficial da prisão no sistema prisional da Noruega? Como é o esquema lá de funções, um organograma, e aqui as funções que eles têm que desenvolver. A função principal, as duas, são importantes igualmente, que é segurança e reabilitação. Então, eles são treinados para desenvolverem várias medidas de segurança. E só podem exercer a profissão de agente penitenciário depois de 2 anos de treinamento numa espécie de faculdade para ser agente penitenciário. E a primeira capacidade que eles têm que desenvolver para conseguir ser agente é ter consciência que é poder exercer poder sobre uma outra pessoa, que é bem a função do agente penitenciário. E esse, para mim, foi o principal fator diferenciador do sistema da Noruega e do Brasil. Em Halden, no dia que eu visitei, era uma quarta-feira, os presos estavam todos trancados depois do almoço,
porque durante 1 hora os agentes penitenciários iam ter uma aula com um psiquiatra a respeito da mente do criminoso sexual. Toda quarta-feira eles tinham aula. Tinham aula durante o expediente ali, depois de terem feito 2 anos de treinamento. Quando eu voltei de lá, vocês me perguntaram, e essa foi, sim, a principal lição que eu tive. A valorização do serviço do agente penitenciário, que é um serviço muito diferente daquele desenvolvido por um policial, é um serviço muito diferente de só fazer segurança. É um serviço que envolve especialmente a reabilitação, a capacidade de escuta deste preso, a capacidade de prever um problema que pode acontecer. Então, realmente é um cargo que é carente de valorização, é carente até mesmo de entendimento aqui no Brasil da significância e da importância que ele tem. Além de Halden, eu visitei também a penitenciária de Bastogne, que é uma colônia penal agrícola que fica numa ilha. Para chegar nessa ilha, a gente pega um barco pilotado e administrado pelos próprios presos. Todos os presos que estão nessa ilha, eles trabalham. A ilha tem casinhas onde os presos moram. Isso é muito interessante. Eles moram desde 4 até 14 presos, a depender do estágio que ele está para ir embora. Quanto mais perto de sair, quanto melhor comportamento ele tem, mais ele vive com menos pessoas na casa. E como funciona, pessoal? Eles acordam de manhã e recebem a comida normal do governo, recebem o café da manhã. Se eles quiserem almoçar, quiserem jantar, eles precisam trabalhar e comprar a própria comida. A ideia é que a vida no regime semiaberto seja o mais próximo possível da vida em liberdade. Então, eles trabalham, desenvolvem a função deles, eles têm um cartão de crédito, eles pegam o dinheiro nesse cartão de crédito, o crédito, vão até um mercado que tem dentro da própria penitenciária, da própria colônia penal agrícola, compram a comida, vão para sua casa e fazem a sua comida. É muito interessante, porque eles realmente perdem ali no semiaberto só a liberdade. Eles continuam tendo todos os outros direitos preservados, inclusive essa autonomia de cuidar da sua própria vida, de cuidar das suas próprias coisas. É uma coisa que eu achei bastante interessante, porque nós sabemos que quanto mais uma pessoa perde a capacidade de escolha na vida, há estudos de Harvard provando isso, que os presos eles vão perdendo a capacidade cognitiva, porque realmente eles ficam privados do direito de escolha. Então, eles garantem lá nessa penitenciária que eles tenham o mais próximo possível de uma vida em liberdade. Tem um sistema de progressão de regime igualzinho ao nosso, começa em regime fechado, progride para o semiaberto, depois vai para o aberto. Claro que igual ao nosso em termos, porque a estrutura deles é bem melhor. Por exemplo, em Bastogne, tinham 140 presos, 142 agentes penitenciários. É muita gente. Cada preso ele tem direito a ter um oficial, um agente penitenciário de confiança, que é para quem ele vai contar os seus problemas e vai ser o responsável por ajudá-lo a voltar e desenvolver uma vida honesta em sociedade. A comida em ambos os lugares, em Halden, ela é toda entregue pelo governo e em Bastogne eles têm que comprar. Então, de tudo isso, o que mais me chamou a atenção, primeiro foi a seriedade com que eles encaram a função de agente penitenciário. Eu voltei de lá transformada, porque eu nunca tinha me dado conta de que existem 2 personagens principais no sistema penitenciário, os presos e os agentes penitenciários, e que a gente não pode cuidar só dos direitos dos presos, mas temos que nos preocupar com ambos os direitos. Essa formação do agente penitenciário foi algo que realmente me encantou. E também essa questão de serem considerados os mais humanos do mundo e, ao mesmo tempo, fornecer só uma refeição ao preso. Dar humanidade a uma pessoa não significa passar a mão na cabeça dela, muito pelo contrário. Significa dar a ela a possibilidade de retornar para a sociedade muito mais preparada. Bem, basicamente são essas as diferenças que eu observei nos 2 sistemas. É claro que eu adoraria mostrar muito mais vídeos e muito mais fotos para vocês, mas fica para uma próxima oportunidade. Até mais! Em geral,